aí, voltamos agora com a Cacai, minha amiga Cacai, doutora Kátia Gomes, nos contando um pouco sobre, gente, os olhos, né? Os olhos. Cacai, as pessoas sempre acham que elas estão, né, bem com o azeite. Só que correntes têm que o azeite esquentado, num ponto de fervura, ele seria mais nocivo que os óleos de cozinha para a nossa saúde. Ele se torna um pouco tóxico, né? Quando ele está muito aquecido, ele começa a formar compostos fenólicos, que são prejudiciais para a nossa saúde. Então, aquecer demais o óleo extra virgem não é legal. A gente pode usar até o azeite comum, sem ser o extra virgem. Esse ele pode ser aquecido um pouco, mas não em ponto de fritura de imersão. Então, explique um pouquinho para nós, gente, presta atenção. Existe o azeite, você vai comprar azeite comum. E tem o extra virgem. O virgem e o extra virgem. Isso, esses são excelentes para salada, até tem um sabor gostoso, a gente pode usar para tempero que eles são melhores. Mas o azeite comum pode até ser usado mais para cozinha, tá? E o óleo de coco ou a banha de porco, mas ele tem um gosto mais forte. Forte demais. Esses são os ideais, vamos dizer, para se cozinhar hoje em dia. Mas são gorduras saturadas, então a gente não pode exagerar. Então, o ideal é não usar tanto óleo na cozinha. A gente, se for fazer um grelhado e quiser usar um fiozinho de azeite, ok. Ou até o óleo de coco sem sabor. Hoje a gente já tem para comprar em mercado o óleo de coco sem sabor. Então, a gente pode usar também, que ele é uma gordura que pode ser usada, é boa para cocção. Anotei as dicas, mas então, trocando em miúdos, eu vou tirar o de milho, o de soja, o de cânula, deixo de lado. Isso. Aí, ao cozinhar, eu compro ou o de coco sem sabor, que já tem no mercado, porque o com sabor muita gente não vai gostar. Não gosta, é. E o azeite, se eu for cozinhar, eu coloco o azeite comum, tá? Isso. Aí o virgem, o extra virgem, para temperar a salada, ou colocar em cima do salmão, em cima só, sem aquecê-lo. Sem aquecer. Perfeito, amei. Já deu umas dicas ótimas. Cacai, quando nós conversamos, agora assunto mulheres, homens, quiserem escutem aí, mas agora é assunto mulheres. O que você tinha me dito sobre o seu tratamento personalizado com as mulheres que está sendo um sucesso em São Paulo? Tá, o que eu tenho estudado bastante é sobre a saúde da mulher. Como eu já tinha falado para você, essa história da gente estar sempre se sentindo mais ou menos e achar que está ok, isso tem muita relação com o hormônio. Hoje em dia tem estudos que mostram que a perimenopausa, cá, está começando com 35 anos. Então, assim, o que é a perimenopausa? É a bagunça do hormônio, né? A menopausa é quando tem a queda, né? Mas na perimenopausa é quando começa... Nós mulheres somos feitas para reprodução, né? Então, a gente não tem... Só isso, Cacai? Só isso. Só isso, gente. A gente é feito para reproduzir. Então, assim, a gente menstrua todo mês. E o que é a menstruação? Não é simplesmente, né, ter esse sangue e pronto. É porque o nosso corpo, ele é feito para fecundar. Então, todo mês o nosso corpo se prepara para isso. E quando não acontece, vem a menstruação. Então, a gente tem uma oscilação de produção de hormônios, de LH, FSH, progesterona, estrógeno, que é uma loucura, né? Então, por isso que fala assim, mulher na TPM é... Perigo constante. É o perigo constante, mas e é mesmo, porque a gente tem já catalogado, cá, são mais de 150 sintomas no período pré-menstrual. Então, tem mulher que incha, tem mulher que tem enxaqueca, tem dores nas mamas, irritabilidade, tristeza, depressão. Então, são muitos sintomas. E como eu sou mulher e convivendo com mulheres, com a minha mãe, com as minhas tias, e vendo que elas passando por essa fase, eu falei, gente, não é possível, né? Não ter nada que se possa fazer. E tem muita coisa. Tanto para quem está no período fértil ainda, né, como nós que menstruamos todo mês, a gente consegue fazer uma dieta quinzenal. Como é que é isso? Se eu olhar, se você se conhecendo, entendendo o seu corpo e chegar, olha, Kátia, eu tenho esse problema, eu tenho inchaço, eu tenho dores, a gente vai entender quais são os seus problemas e a gente vai tentar fazer uma alimentação para esses 15 últimos dias do ciclo, né, sejam mais agradáveis. Então, se você incha muito, a gente pode entrar com alguns fitoterápicos ou até chá de cavalinha, chá de cabelo de milho para diminuir esse inchaço ou diminuir o sal. A gente pode colocar alguns alimentos anti-inflamatórios que ajudam nessa parte. O germe de trigo é excelente. Então, a gente pode, para cada sinal e sintoma que você apresenta, usar uma parte da alimentação e da dieta para ajudar. Tanto
com alimentação e com atividade física, que é um excelente remédio para TPM, acho que para a vida toda. Para a né? vida toda, gente. E na menopausa também, então a gente tem que começar a cuidar disso tudo já a partir, vamos dizer, dos 30 anos. Então, para que lá na frente a gente não tenha sinais e sintomas tão graves quanto a gente está vendo algumas pessoas sentirem hoje. Né? Eu convivo com a minha mãe, com a minha tia, que tem os fogachos, que tem calor. Fogachos, calores? Aqueles calores que suam, que passam mal, não dormem direito. Então, assim, se você já vem de uma alimentação inadequada, já vem inflamado, que a gente pode dizer, tá. né? Os sintomas são muito piores. Se você começa a ter uma alimentação saudável, atividade física regular, um gerenciamento de estresse, que seria tentar acalmar essa... A sanha assassina. E tem um bom sono, isso já é assim, 90% de chances de os sintomas vão vir. Nós somos mulheres e muitas, né, 90% têm esses sintomas. Mas eles vão vir mais devagar. Eles menos vão vir, singelos. Sim, não vai ter esse sofrimento tão grande. Você não quer matar a pessoa, você só quer esfolar um pouquinho. Mas é mentira, eu nunca tive isso. Eu tenho vontade de chorar. Eu fico emotiva, eu falo, olha que borboleta bonita e choro da borboleta bonita. Não é raiva na TPM, mas Sim. muitas mulheres que eu conheço, elas têm uma TPM acirradíssima. Então, e a gente pode tentar cuidar com alimentação, com suplementação, com fitoterápico, mas isso tem que estar com alimentação saudável, já, né, inserida, sim, e um intestino muito estabilizado, muito saudável, porque é através do intestino onde é absorvido todos esses nutrientes, todas essas vitaminas, e nosso intestino, cara, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas que ele é o nosso segundo cérebro. Hoje ele está sendo considerado. Sim, já ouvi falar. Conte-nos mais sobre isso, amiga. Senta aqui. 80% da nossa serotonina é produzida no intestino, não no cérebro. Então, assim, a gente tem uma produção muito maior de serotonina no cérebro do que, no intestino, desculpa, do que no cérebro. E a serotonina é um neurotransmissor de bem-estar, do bom humor, do apetite, do sono, da resistência à dor. Então, ele está envolvido com muita coisa. Do bem viver. Do bem viver. Então, assim, se a gente não está com o intestino saudável, o intestino saudável significa mais bactérias boas, menos bactérias ruins. Ou então ele todo impermeável, onde passe tudo e saia nas fezes. A gente só absorve o que for necessário para o nosso corpo. Come proteína entre os aminoácidos, come algumas vitaminas, né? Uma fruta, vem a vitamina dessa fruta. E se ele não estiver permeável, ele está abertinho. São os leaky guts, são umas células. Mas aí me explica uma coisa, ele impermeável, ele só absorvendo coisas boas, as ruins que nós nos alimentamos vão para onde? Pelas fezes. Pelas fezes. Não fezes. passa por ele. Não, ele passa, mas assim, o intestino da gente, leiga, né, falando, mas ele é feito com algumas células ligadinhas umas nas outras, que são os leaky guts, e tem as vilosidadezinhas. Então, tudo que a gente come é feita, a digestão maior é feita no intestino. Tá. Então, se você come uma proteína, é quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos vão passar por esse pedacinho, porque eles são, e vão para a corrente sanguínea. Então, tudo que a gente precisa vai entrar por ali. Se a gente está permeável, quer dizer que eles estão mais abertos, aí passa tudo. Não tem mais essa seleção, porque a gente come e ele entra. E o seu organismo, né, o nosso organismo, que é muito inteligente, ele entende como um ser estranho, ele precisa combater. Então, por isso a gente começa a se tornar inflamado. Então, porque a gente... Gente, vocês estão escutando? Por misericórdia, ela tem que vir várias vezes, tem que ir lá no canal também falar, porque vocês não entendem muito, porque eu sou ignorante também, vou contando. Continue, Cacai. Tá, então, assim, o que pode passar? A proteína do glúten é uma proteína grande que a gente geralmente não absorve, ela passa direto. A proteína da lactose, né, a própria lactose também é grande e passa direto nesse intestino. Tá. A gente absorve o que tem que ser absorvido. Os xenobióticos, como eu já falei para você, tudo que é corante, edulcorante, adoçante, emulsificante, tudo que isso o corpo não entende isso, o corpo não reconhece isso como um alimento. Ele teria que passar direto. Posso fazer uma pergunta? Claro.
Vocês sabem aí, meus inscritos lá do canal, que eu só uso estévia, porque ele é um adoçante natural, que teoricamente, na minha ignorância, tá? Ele vai ser excretado pelo meu corpo e não vai como um edulcorante artificial, uma sacarina, vai ficar ali, eu não sei o que vai acontecer com o meu cérebro ou com o meu organismo. É isso mesmo? Eu posso continuar com o estévia? Cá, pode. O ideal é o xilitol. Né? Se você quiser adoçar, o ideal é o xilitol, é o mais natural deles. Então, mas se você, mesmo sendo stevia, o corpo não reconhece. Esses adoçantes, então, eles são naturais, mas ele tem, é um produto químico, né? Ele é feito, ele é formulado. Ele não é natural? Então, ele é natural, mas para ele virar aquela gotinha, ele é um produto químico, vamos dizer assim, você entendeu? Entendi, vocês estão entendendo também, gente, olha de suma importância isso. Porque o açúcar simples, né, o açúcar de mesa, né, o branco, por mais que ele seja da cana-de-açúcar, ele também passa por um processo, né, para ficar branquinho e chegar na nossa mesa. Assim como o stevia também passa por um processo. E o nosso corpo não entende, não reconhece esses produtos industrializados, né? Se você está com o intestino ok, ele vai passar por ali e vai embora, né? Porque ele vai fazer o caminho dele, não faz parte, ele não precisa ser absorvido para a corrente sanguínea para ter uma função no seu corpo. Mas se você está permeável, ele vai entrar e o seu corpo vai tentar combater. Tipo, eu não entendo isso, né? O que ele é? Então, quando você faz um corte, quando você anda e tropeça, sei lá, torce o pé, não incha, não forma água, porque seu corpo está te protegendo daquela inflamação. E dentro é a mesma coisa. Então, tem um corpo estranho, ele começa a formar água em volta para proteger. Então, a gente começa a ficar inflamado, porque isso ajuda a aumentar a gordura do corpo, isso ajuda, aí aumentando a gordura, resistência à insulina, hipertensão arterial, e aí vai uma cascata, né? Eu vou chupar cana. Então, acabou, tá? Acabou as gotinhas. O negócio é chupar cana para adoçar o café, tá, Caco? Então, assim, a gente tem que ter o intestino super saudável para que toda essa alimentação, tudo que a gente está cuidando, seja absorvido. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu estou com uma deficiência de ferro. Aí chega, toma o ferro, come a carne, faz tudo, mas vai fazer exame e não... Continua. Porque o intestino pode estar permeável e não está absorvendo da maneira adequada. Ele pode estar se perdendo no meio dessa confusão, dessa né? invasão que a gente faz no nosso organismo. E até o intestino com muitas bactérias não tem como absorver adequadamente esse ferro, né? Falando nisso. Cacai, para terminar, alcalinizar. Falava muito no canal sobre alcalinizar o organismo, que é mandar oxigênio. Eu mando ainda em forma do limão ou do resveratrol, porque a carne é um alimento... Ela é alcalina enquanto carne. Ela entrou no nosso organismo e se torna ácida. O limão é ácido, mas se torna sais minerais no nosso organismo. Então, o lema é alcalinizar. Você concorda com isso? Eu prego isso porque eu uso isso na minha vida. Então, eu tomo minha aguinha com limão ou com vinagre já há anos, todo dia de manhã. Vinagre é demais, você vai dizer que eu não consegui, gente. Eu, quando não tenho limão, vai 2 colheres de vinagre. E é remédio, não tem que pensar. O meu é o alho, dá um talho nele para liberar a alicina. É gostoso? Não é, mas é remédio. Entendeu, gente? Então, eu gosto muito dessa água com limão e assim, eu penso até como o preparo da digestão para o dia, né? Então, você consumindo esse limão vai deixar o seu estômago mais alcalino, vai produzir mais enzimas digestivas, então ao longo do dia você consegue ter uma digestão dos alimentos mais adequada. Aí você pode, nesse limão ou nesse vinagre que toma de manhã, pode começar a dar uma aditivada, né? Eu gosto de pôr cúrcuma, eu gosto de pôr pimenta caiena, eu gosto de pôr própolis. Então a gente pode cada dia fazer um shotzinho diferente e tentar absorver essas vitaminas e tudo que esses fitoterápicos, né, e fitoquímicos, tudo que tem nesse... Esqueci a palavra agora. Não tem problema, lembra aí. Esqueci totalmente a palavra. Não, mas não tem problema. Gente, presta atenção, eu tô no gengibre, na vibe do gengibre, eu coloco na minha água, que fica na geladeira, um dia inteiro para levá-la para academia e misturar limão. O limão é na hora de ir para academia. E eu coloco um alho
Gente, vocês já sabem aí em casa, né? Um alho, que eu dou um talho para liberar a alicina, e uma fatia de gengibre. Tá. Meio copinho, não vai tirar alho, gente, não vai. Você não vai mastigar o alho. E assim você vai preparando o seu dia. Resveratrol e limão. Isso tudo, isso não forma para quê? Cuidados, né, Cá? Sim. Cuidados. Você falou sobre muitas coisas e vai gerar muitas dúvidas. Tá. Você voltaria novamente? De repente vai Volto. do própolis, eu tomo à noite o própolis. Já falei bastante para vocês. De repente a Cacai quer falar mais sobre o própolis. Você voltaria? Volto sim, De acordo tá. com as dúvidas? Volto. Vamos hoje falar sobre o própolis. Hoje Sim. vamos falar sobre o alho, sobre o vinagre, diferença Tá. do limão. Você volta para elucidar as pessoas? Volto sim. Então vai ser um imenso prazer. Obrigada, Anjo, Obrigada, de ter eu. vindo. E é isso aí, meus amores. E assim nos despedimos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau.